Oi, meu nome é Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse vídeo é para você que é de peixes ou tem interesse numa pessoa de peixes, mas não sabe se vai dar match. E eu vou compartilhar com vocês aqui o meu conhecimento astrológico de compatibilidade energética entre esses arquétipos. Então fique aí que nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são essas energias que envolvem os signos e quais delas são atrativas e quais delas são repulsivas. Antes de começar esse vídeo de fato, dois recadinhos bem rápidos. A grande maioria das pessoas que assistem meu canal no YouTube geralmente não é inscrita nele, então eu queria pedir para você para deixar já aqui a sua inscrição e também ativar as notificações para poder me ajudar, para poder ajudar a divulgar os vídeos do meu canal. E o outro aviso é que esse vídeo ele não tem a pretensão de fazer uma análise super específica, super precisa do seu relacionamento com a pessoa que você está interessado. Quando você tem um mapa astral, você tem várias energias que influenciam na sua vida, no seu caráter e na sua forma de se expressar emocionalmente. Quando eu faço uma análise de signo único, solar, eu pego apenas essa energia e analiso com uma outra energia, que é a proposta aqui desse vídeo e de toda essa série de combinação astrológica. Consuma esse conteúdo, mas tenha bom senso, tá? Você é uma pessoa muito mais complexa do que apenas o seu signo solar. Essa combinação, como vocês podem ver aqui, pelos elementos, pelas qualidades, ela não dá match, porque são muito diferentes, muito opostos, mas ainda assim existe uma química, uma coisa magnética entre eles, justamente por serem tão diferentes. Sabe quando é uma coisa muito diferente que você acaba sentindo assim uma curiosidade para saber como que é? Pois é isso que acontece com Áries e o signo de Peixes. Primeiro que a gente tem Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, que é o início. E temos lá Peixes, que é o 12º, que é o fim. O início e o fim. Caramba, a gente sabe que são ciclos, então depois que termina, existe um recomeço, existe um novo início, então as coisas são cíclicas, e eles estão ligados por essas pontas, tanto é, quando a gente vê lá a roda zodiacal, Peixes e Áries estão lá juntinhos. Peixes é um signo marcado por uma sensibilidade muito grande, e ele capta na fala, na expressão, na energia como que a pessoa tá. E ele não é um signo que gosta muito de conflitos. Você não vai conseguir manter uma briga, um conflito muito grande com o pisciano, porque isso desarmoniza a energia dele e ele prefere evitar esse tipo de situação. E Áries, por outro lado, é regido por Marte, então o combate, a luta, a briga é algo presente. Por mais que eles não tenham ali uma briga formal, a forma do ariano se expressar pode ser muito ríspida, pode ser muito seca, e isso pode acabar afetando negativamente os sentimentos do pisciano, que não vai sentir uma compatibilidade nessa relação. Mas se existir amor nessa relação e essas duas pessoas quiserem ficar juntas, Áries certamente vai assumir aquela postura de proteção. Ele vai proteger o pisciano, a pisciana, porque já é o jeito dele mesmo. É um líder, ele quer mesmo prover. Áries ensina para o pisciano, para a pisciana a ter mais iniciativa, a honrar os desejos deles. Aí mesmo, para frente, não ficar pensando muito, sentindo muito, ter um pouco mais de prática, que é algo bem difícil no pisciano. Vive muito no mundo da lua, e às vezes a praticidade, o mundo aqui, a terra, para ele é um tanto inóspito. E Áries aprende com Peixes a observar os próprios sentimentos, a se interiorizar, porque a energia de Áries é extrovertida, é para fora. Quando ele está sozinho, quando não tem ninguém perto dele, pode ser difícil para o ariano. Então, esse movimento de introspecção, de introversão, é muito importante para que ele observe os próprios sentimentos e também considere os sentimentos das outras pessoas. Porque o ariano ele pode ser bastante egoísta, pensando só nele, no caminho que ele vai seguir, naquilo que ele quer, nos desejos dele, e acaba esquecendo que numa relação é feita por duas pessoas e não só por ele. Na cama, essa relação também não é das melhores, apesar de Peixe ser um signo extremamente mutável, extremamente adaptativo. Peixe é aquele signo assim, que é a carta coringa. Ele consegue se moldar a diversas situações, mas ainda assim ele vai ter uma preferência que geralmente envolve ali um pouco mais de sensibilidade e não necessariamente o ariano vai estar disposto a entrar nesse jogo de emoção, de sentimento. Depende, obviamente, do resto do mapa. Se esse ariano tiver mais terra e mais água ali, ele pode se harmonizar bem com esse pisciano. Da mesma forma, se o pisciano tiver mais fogo e mais ar no mapa, ele também pode se entender bem ali na cama com o ariano. Áries geralmente é muito assertivo, ele corre atrás, ele é direto, e Peixes ele muda bastante porque ele se envolve muito pelos sentimentos, pela opinião das pessoas, então é muita coisa para considerar e existe essa mutabilidade.
Para o ariano isso pode ser um pouco irritante porque vai ter muito conflito, não tem uma decisão que ele espera, que ele gostaria que o pisciano tivesse. E da mesma forma o pisciano vai falar, tá, mas está agindo sem pensar, tem que considerar isso, os meus sentimentos e também o sentimento das pessoas. Não é bem assim. Então é uma relação que é difícil dar certo. Como vocês perceberam, essa relação ela pode ser muito marcada por altos e baixos, mais baixos do que altos, para falar a verdade, e muita impaciência, e é um diálogo que não vai encontrar ali um ouvinte receptivo para poder realmente fazer mudanças, equilibrações, ajustes. Então é uma relação que ela tem muitos conflitos. Se eu fosse vocês, eu investiria em outros casais, em outros matches, porque aqui a gente tem uma dificuldade muito primária de elementos, de movimento, de modalidade, de qualidades primitivas. Não tem absolutamente nada em comum entre esses signos. Mas, como eu sempre digo, se tiver amor, quem sou eu para poder dizer que não dá, né? A gente tem que analisar também o resto do mapa, como eu sempre reforço aqui no vídeo. Como vocês já perceberam, na astrologia nós seguimos um certo ritmo. Isso porque os elementos, eles definem bastante a compatibilidade amorosa entre as pessoas. E os signos, eles são divididos em 4 elementos e eles seguem uma ordem elemental, ou seja, começa com Áries, depois com Touro, com Gêmeos e Câncer. Em outras palavras, fogo, terra, ar e água. E quando a gente pega um signo e vai analisando ele com todos os outros, existe esse movimento, né, de repulsão e atração, justamente porque o signo se choca ou com um elemento que seja compatível ou com um elemento que não é compatível. No caso de Aquário, é uma relação incompatível. Obviamente, depois de Aquário, vem um elemento que é compatível com Touro, que no caso é o elemento água, elemento terra e água. Então dá certo. Touro oferece para o pisciano uma estrutura. Ele oferece uma estabilidade que o pisciano nunca experimentou. Então, quando está numa relação, o taurino consegue dar uma direcionada melhor nos desejos, vontades do pisciano. Peixes, por outro lado, ensina para o taurino a expressar os sentimentos de uma forma mais leve. Touro, apesar de ser sim um signo emocional, regido por Vênus, é terra e é fixo. É uma carga um tanto pesada, né? Não é um signo leve, fluido, por exemplo, quanto Peixes. Peixes vai fluindo por aí na vida. Então ele auxilia o taurino a expressar esses sentimentos, a elaborar melhor essas questões de uma forma menos dura, menos rígida. São signos calmos, são signos introspectivos e também são bastante contemplativos. Frequentemente essa dupla eles conseguem sacar o que o outro está sentindo, o que o outro está desejando, só mesmo de estar perto. É uma conexão bem interessante. O pisciano aprecia muito a atitude prática do taurino de ir lá fazer, concretizar, sair do plano das ideias, e ao mesmo tempo o taurino ele também aprecia esse lado pisciano. Ele se choca um pouco também porque ele não consegue entender como que ele consegue lidar com tanta leveza, como ele consegue viver a vida de uma forma assim, muito livre. Quando, na verdade, a diferença essencial entre eles é que o pisciano é muito mais desapegado que o taurino. O taurino está ali, fincado no chão, preocupado com a estabilidade, e o pisciano, apesar de ser um signo mutável, o que poderia incomodar um pouco o próprio taurino, né, porque ele não gosta de mudança, o pisciano ele é muito adaptável. É um signo extremamente adaptável, versátil. Então ele se molda muito nas relações e ele também aprende bastante com o taurino, né? A expressão do pisciano não vai ser rasgada, não vai ser uma busca de liberdade, de mudança imposta, por exemplo, como se fosse ali o signo de Aquário com Touro. Não, o pisciano é mais sutil até nas próprias revoluções dele. Tem um ponto um pouco delicado nessa relação, que eu acho que o taurino consegue segurar um pouco a onda, mas depende também do taurino. Porque se tiver outros aspectos ali que fazem ele ficar um pouco viajado, as coisas ficam difíceis. Peixes tem um planeta corregente que chama Júpiter. Júpiter, ele expande tudo que ele vê. E ele expande inclusive as ilusões, a idealização pisciana e também a idealização taurina. E o que acontece? Pode se tornar uma relação um pouco irreal, porque é tão idealizado, as promessas que são feitas de união eterna, de que eles são almas gêmeas. É engraçado porque assim, quando termina uma relação, especialmente quem é de peixes, sofre. Mas não sofre necessariamente pela perda do outro, mas pela perda da idealização que você criou. De todos os projetos e as ideias que você teve. Que você fala, nossa, isso não vai se realizar. Não é nem tipo, perdi a pessoa, ai que pena. Não, perdi a imagem que eu tinha dela, a idealização que eu tinha dela. Então é complicado. Essa relação tem que ter um pé no chão para o pisciano não sair voando lá para a lua e ter que puxar ele de volta, entendeu? Mas o taurino pode entrar nesse meio também, por isso que é complicado.
Mas esse também é o único ponto delicado entre eles, porque de resto a relação ela pode ser muito positiva. Peixe tem uma capacidade muito grande de servir. É um signo que ele se dedica muito a quem ele está. Porque o taurino, ele aprecia essas demonstrações de afeto constantes. Ele também encontra no pisciano alguém que expressa esses sentimentos de uma forma muito mais aberta, que inclusive os piscianos são constantemente julgados por eles sentirem as coisas à flor da pele. Pode ser subjugado por algumas pessoas, pode, mas para o taurino é uma relação muito interessante e ele aprecia isso no pisciano. Na cama, essa aparente inocência, ingenuidade pisciana, ela desaparece, né? Totalmente. E aí o pau quebra mesmo e as coisas acontecem de uma forma bem prazerosa. Em resumo, essa relação ela é muito positiva e esse casal vai viver uma intensidade, vai viver uma sensibilidade de sentimentos muito interessante e eu acho que é isso que eles precisam. De certa forma, tanto peixes quanto touro apreciam bastante esses contatos mais íntimos e verdadeiros, por assim dizer. Para começar, que nós temos um aspecto quadrado entre eles, então é conflituoso. Ele sabe disso porque eles são mutáveis. Como eu disse para vocês, signos mutáveis dão ali faísca porque eles formam esse aspecto que eu falei para vocês agora há pouco, chamado quadratura, que é um aspecto bem difícil. São pessoas assim que quando elas têm isso bem forte nelas, né, aspectos quadrados assim, a relação vai de mal a pior. Porque elas não se entendem, tem muito embate, tem muita briga, tem muito desentendimento. Analisando também um outro ponto, que é o movimento energético, a gente pode perceber que o pisciano ele é muito mais introvertido, muito mais voltado para dentro, seus próprios sentimentos, ele internaliza bastante coisa. Já Gêmeos é o contrário disso, ele está lá para fora, ele gosta do contato social, tem uma grande variedade de pessoas ao redor dele. Já o pisciano é mais reservado, é mais solitário, ele não gosta de fuzuê, ele não gosta de multidão, ele gosta de estar no canto dele, é onde ele se sente melhor, é onde ele recarrega suas energias. E para colocar uma cerejinha no bolo, um bolo que ninguém vai comer porque só tem incompatibilidade até agora, é que um tem o elemento água e o outro tem o elemento ar, e água e ar são elementos totalmente incompatíveis. Eles não dão match, eles não conversam, eles não falam a mesma língua. E quando a gente faz uma análise astrológica de compatibilidade amorosa, de sinastria, o elemento ele é muito fundamental. Então, se você fazer uma análise mais crua, mais superficial, se o signo da pessoa for de um elemento que não é compatível com o seu, você pode ter certeza que essa relação ela vai ser bem mais dificultosa do que, por exemplo, se você se relacionasse com uma pessoa do próprio elemento que o seu, né? Afinal, são 3 signos para cada elemento, você pode escolher, ou então de um outro elemento que seja compatível. No caso aqui do ar, que é o de Gêmeos, Gêmeos se dá bem com os signos do ar e com os signos do fogo. E se dá muito mal com os signos da terra e com os signos da água. No caso aqui, peixes é água. Então, já pode ver que não é muito legal não. Mas a gente não pode descartar as compatibilidades também, porque existem e são várias, por incrível que pareça. Para começar, a criatividade. O pensamento fantástico, né, de fantasia mesmo. Engana-se quem acha que os piscianos são só emoção. Eles usam muito a cabeça também. São pessoas que usam muito a mente, só que não é uma mente racional, não é a mente do pensamento objetivo, por exemplo, do geminiano. Essa mente pisciana é uma mente criativa, uma mente artística, uma mente que sonha. Então, enquanto um pensa, o outro sonha. Mais ou menos assim, mas eles usam muito a cabeça, muito a mente, de fato. Curioso, né? Porque a gente acha que o pisciano é só aqui no coração, mas ele tá muito aqui também, ó, fantasiando, imaginando, aquela coisa cabeça, né, nas nuvens, é bem por aí mesmo. Outro ponto que é igual entre eles é a capacidade de se adaptar. Meu Deus, não tem pessoas que são mais coringa do que Gêmeos e Peixes, simplesmente porque eles encaixam em qualquer situação, eles se moldam. Eles estão em constante estado de flow, né? Aquela coisa assim que vai flutuando aí de acordo com o que aparece na vida. Um obstáculo, beleza, vou lidar com isso. Ah, algo bom, beleza, vou lidar com isso. E eles vão se adaptando, mudando de forma de acordo com a demanda que aparece para eles. Eu costumo dizer que numa amizade e também numa parceria de trabalho, para algo mais criativo, sabe? Para poder ter uma sacada genial, muito bem feita, muito assim, cara, como que eu não pensei nisso? É uma dupla impagável, uma dupla assim que realmente eles arrasam, não tem pra ninguém. Agora, pro amor,
o bicho pega. Por quê? A manifestação, a expressão emocional é muito diferente. Um é mais frio, o outro é muito caloroso. Um precisa de um contato mais próximo, o outro não precisa tanto. Gêmeos busca, sim, um parceiro, uma parceira, para poder compartilhar a vida, assim como o pisciano. Só que tem uma diferença, né, nessa figura desse parceiro. A gente consegue ver um contraste aqui muito interessante. Por quê? O pisciano, ele é totalmente voltado para a emoção, pelo próprio elemento água. Então é um parceiro que ele quer dividir a vida, para poder, sabe, ter um contato próximo, poder suprir as necessidades emocionais dele, para que ele possa confiar. O pisciano fica muito mais radiante, né, quando está com uma pessoa que ele ama, que ele sente que ele é amado também. As coisas parecem que fazem mais sentido. Já o geminiano ele quer ter um parceiro para poder aventurar, para poder curtir a vida, é claro, para poder compartilhar afeto também, mas é uma figura muito de amizade, né, de parceria, assim, diferente um pouco do pisciano, que idealiza muito essa relação. Essa relação lembra muito Gêmeos com Câncer, só que tem a diferença, porque o pisciano, ele consegue ainda mais não se fazer entendido muitas vezes, né, tipo um nível superior de não entendimento. Por quê? Porque é um mistério mesmo. O pisciano é regido por Netuno. É um planeta que fala sobre a ilusão, sobre a fantasia. Então as coisas não são muito claras, você não entende muito bem que vai estar o pisciano. Tem uns trem que fica meio evidente, né, porque às vezes é muito transparente, mas tem outras coisas que você fica assim, o que está passando? Sabe aquele meme? O que será que está passando na cabeça daquela pessoa? E aí você não sabe realmente o que está passando o pisciano aqui dentro. É bem interessante isso. Só que a comunicação fica um pouco comprometida, né, meus anjos? Porque eles não têm um diálogo tão claro. Como eu falei pra vocês, peixes também usa muito a mente, mas não é aquela mente racional e tal. Ele é muito artístico, muito criativo, né, muito fantasioso também. Então a comunicação ela pode ficar ali, pode ser um ponto bem a desejar. Poderia ser mais claro, poderia ser mais objetivo em alguns momentos, né? Mas não é. O pisciano busca alguém que ele possa confiar. Já o geminiano, ele não gosta muito dessa dependência que as pessoas têm com ele, especialmente nos sentimentos, porque ele acha tudo isso muito sentimentalismo e ele não gosta, e ele tem repulso, ele quer se ver livre disso logo. Então o pisciano não consegue encontrar esse parceiro, essa confiança, e da mesma forma o geminiano pode achar que o pisciano está sendo muito dependente, porque ele espera um retorno afetivo, e esse retorno afetivo ele vai ser mais romântico, algo que o geminiano também não é muito adepto. Então vocês percebam que no amor não dá muito match. Para outras coisas, para trabalho e amizade, super positivo. Enquanto o pisciano está buscando aquela profundidade de sentimento, de ser uma coisa de alma, o geminiano novamente é o oposto disso, está numa vibe muito mais superficial. Não que sejam pessoas superficiais, fúteis, não é esse sentido, mas de que a busca deles ela é mais ampla. Eles abrangem um grande espaço, mas não carrega muita mala, senão eles não conseguem alcançar voo, sabe? O geminiano é assim. Quer alguém muito profundo, focado no conhecimento? Sagitário, que está ali oposto e complementar a Gêmeos. Gêmeos tem uma outra função no zodíaco, uma função de espalhar a comunicação rápida, sabe? Uma conversa rápida. Não é um testamento, não é uma enciclopédia, não é nada muito profundo, você entende? É algo bem rápido mesmo, de disseminação, de cultura e coisa do tipo. Então o pisciano quer algo ali, ó, bem chameguinho, já o geminiano não está muito interessado. Retomando um pouco a questão da comunicação, tem outro ponto delicado, que é justamente, às vezes, a forma sem filtro como o geminiano fala. Não é que ele está sendo maldoso nem nada, é o jeitinho dele ser, tá tudo certo. Só que às vezes sai umas coisas assim meio atravessadas e pá, bate na cara do pisciano e fala, nova, vai que me magoar desse jeito, né? Você falou de um jeito que, nossa senhora, doeu aqui, né? Porra. Então, o pisciano ele pode ficar muito magoado com essas palavras meio secas, lembrando que Gêmeos tem qualidade seca aí, né, como qualidade protetiva. Então, às vezes sai um negócio meio direto e o pisciano ele é muito sensível, perceptível a tudo, a variação de ar. Fez assim e tá. Não tô aqui. O pisciano é assim, energia pura. Alguém falou uma coisa, mentira isso aí, né? Tá estranho. Alguma coisa apita no sensor gigantesco que o pisciano tem, ele fala, tem treta nesse rolê, não sei o que é, mas tá estranho. E aí, com o geminiano é o mesmo esquema, ele olha pro geminiano e fala, nossa, mas isso que ele falou magoou,
não gostei. E guarda, né? Porque signo de água trabalha o sentimento, então demora um pouco para as coisas passarem. E se essas pequenas ofensas que o pisciano considera forem sendo acumuladas ao longo do tempo, obviamente esse relacionamento ele é insustentável. Um outro ponto bastante curioso entre esses dois signos é que, se vocês observarem a figura, né, a imagem, não o símbolo astrológico, mas a figura, né, geralmente o desenho de todos os signos do zodíaco, Peixes e Gêmeos são os únicos signos duais. Observem bem. Qual que é o símbolo de peixes? Não é um peixe, não seria o signo de peixe, são peixes. É um assim e outro assim. Né? Movimento cíclico, eles são ligados por um fio. Já Gêmeos, geralmente ou são duas mulheres ou dois homens, duas crianças também, iguais, uma olhando de frente para a outra ou de lado. Ou seja, fala da dualidade. São dois signos com uma grande capacidade de enxergar os dois lados da moeda. Eles têm uma visão ampla. Um mais no raciocínio, o outro mais na sensibilidade emocional. Vocês percebem como que eles têm muitas divergências, mas de vez em quando eles falam uma língua muito parecida? Eu acho esses dois signos bem interessantes, assim, tipo... Que nem eu falei pra vocês, pra amor é treta, eu acho. Mas pra outros rolês, pra amizade, eu acho super possível, sim. E eu acho que isso só acontece entre eles porque eles são mutáveis. E signos mutáveis, gente, eles têm essa capacidade inata de se moldar, de se adaptar, mesmo em situações muito adversas. Mesmo quando o negócio não dá bom, quando claramente a energia não é compatível, eles ainda fazem um esforço para que as coisas se encaixem. Especialmente o pisciano, que ele faz isso com muita frequência, e inclusive é um signo que, quando eu começar a falar dele na compatibilidade amorosa, eu vou sempre mencionar a questão dos abusos, né? Porque o pisciano, ele às vezes ele fica numa relação que não é boa para ele, porque ele acha que a pessoa vai mudar. Então, assim, ele faz um papel que não é legal, sabe? Ele assume uma postura que não é interessante, justamente porque tem essa grande capacidade de se adaptar, até mesmo ao que faz sofrer. Então tem que estar muito ligado ao pisciano para dar um rap e falar: opa, não, essa pessoa aí tá te dando um golpe. Isso é cilada, Bino, corre, embuste, vale a pena não. Pelas qualidades, por tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela, a pontuação não é boa, o que não quer dizer que você não possa aproveitar essa relação em outros formatos, como eu disse para vocês. Então, importante é experimentar. Se você realmente gosta de uma pessoa que é geminiana, que é pisciana, enfim, né? Tá aí nessa relação de match que eu estou analisando para vocês. Dê uma chance, avalie, mas tenha isso em mente. Conheça um pouco da pessoa, como que ela expressa as emoções dela, para depois não dizer que eu não avisei, né? Que se der ruim, pelo menos eu já deixei mais ou menos alertado quais são os principais pontos delicados nessa relação. Câncer é água, peixes é água, existe muita compatibilidade entre eles, muita emoção, muita intuição, sensibilidade, sem dúvida é uma relação muito emocional, que obviamente, quando tem muita água, tem que dar uma afastada de vez em quando para esses signos se recuperarem, porque eles se fundem, especialmente piscianos que não têm fronteira. É uma água assim, né? Que ela vai abraçando, quando vai ver, ela já toma conta de tudo, você não sabe mais quem é você, quem é o outro. É o tipo de relação perigosa a esse nível. Eu acho perigoso, porque depois que termina é o caos, né? Ninguém sabe quem que é quem, esse é meu braço ou esse é o seu? Essa perna é minha ou não é? É esse nível, sabe? De um jeito metafórico, mas é bem isso. Eu acho que tem que ter uma certa individualidade nas relações, para que as pessoas não se percam e achem que a outra se tornou ela e vice-versa. Eu acho que existe ali um produto da relação, existem dois indivíduos e existe uma terceira coisa que é a relação entre eles. Vocês vivem isso aqui, mas de vez em quando tem que ser você, né? Porque senão vai dar ruim a relação. Eu penso dessa forma. Então é mais ou menos por aí, muita intensidade, sentimento que não falta aqui. Outra coisa doida, a intuição é forte, mas pode rolar mal entendido. Por quê? Pisciano é lúdico, pisciano trabalha muito ali Netuno, né, gente? Tem a ver com a ilusão, tem a ver com os sonhos, com aquilo que não é dito também, que está só no campo da subjetividade. E Câncer é um signo de água, mas ele tem um pouco mais de objetividade porque ele é cardinal. Então, nessa relação, vai ser o canceriano que vai puxar um pouquinho lá da Lua, já é o satélite ali, natural, que rege Câncer. Então, ele vai puxar da Lua e falar: vem, pisciano, bota o pezinho aqui no chão, quando o pisciano estiver distraído. Mas a profundidade pisciana, esse oceano gigantesco que é o pisciano, livre, totalmente imerso dentro dos seus desejos, dentro da sua sensibilidade, nossa, o canceriano nada de braçada. Ele encontra ali um parceiro que é mais intenso que ele. Olha que loucura, né?
Então ele gosta, ele é correspondido emocionalmente. São dois signos bem pacíficos, então eles não gostam de briga, eles não gostam de ficar com aquele clima, aquele sentimento de peso, sabe? Que tem algo acontecendo, ou um sentimento de angústia, ou até mesmo de desconfiança pelo outro. Então eles vão tentar resolver isso o mais rápido possível. Se não resolver, é a dica que eu dou pra vocês. Para esse relacionamento dar certo, vocês precisam ser um tanto práticos, tá? Para não deixar isso virar uma bola de neve, porque junta a intensidade canceriana com a pisciana, e às vezes a falta de praticidade para poder resolver as coisas, uma treta sem fim. Então, conversem regularmente para que as coisas fluam da melhor forma possível. O pisciano, ele muda de face o tempo todo, né? É um signo muito versátil, então ele está diferente a cada momento, a cada energia ele traz uma coisa diferente, uma cor diferente para a relação. Então não vai ter monotonia, vai ser sempre uma experiência diferente, uma experiência nova. São dois signos encantadores, que eles apreciam muito a cumplicidade, a fidelidade. São dois signos muito observadores e na cama eles vão querer proporcionar prazer para o outro, são muito doadores. Então, quando um quer proporcionar prazer para o outro, a relação ela é muito proveitosa, né? Muito satisfatória para todos os dois. Existe toda aí uma atmosfera lúdica, existe toda uma atmosfera mística e de muita tensão entre eles. Então, sim, essa relação ela é bem positiva. Leão com o signo de Peixes. Também é uma relação um pouco difícil porque eles têm elementos diferentes, mas eles têm alguns pontos bem interessantes que eu vou falar para vocês. Apesar da compatibilidade não ser a melhor do zodíaco, é o que eu sempre falo. Vai lá, faz o test drive, vê se funciona, vê se é bom para você e pronto. Se não der certo, bola para frente. Se der certo, boa, continua e é isso aí. Sem dúvida, vai ser uma relação muito criativa. Porque Peixes é muito criativo, ele respira criatividade, ele é a pura, né, expressão subjetiva do inconsciente. É isso. Já Leão é um signo também muito criativo. É a casa 5 do mapa astral, então tem todo um rolê assim de expressão do eu, né, da autenticidade, da originalidade. Nisso eles conversam lindamente. Isso é legal porque Peixes é mutável, além de ser água é mutável, então ele é muito adaptável, muito versátil, ele se encaixa muito bem em qualquer relação. Ele se molda muito, né? Quase que um coringa. Já Leão é fixo. E ele traz essa firmeza que às vezes o pisciano precisa, né? Botar o pezinho no chão, ser um pouco mais objetivo, raciocinar, pensar, idealizar é fantástico, mas às vezes tem que viver o senso prático. A vida vai passando e de repente ele vê que não conquistou as coisas na vida dele. Então ter esse pezinho no chão é fundamental. Eles podem se apaixonar um pelo outro porque Peixes demonstra afeto, não é um signo que fica com miserinha, com sentimento, ele gosta de expressar, quando ele tá afim, ele tá afim. E Leonino gosta o quê? De se sentir amado, desejado, e ele vai encontrar isso plenamente na pessoa de Peixes. O ponto delicado está justamente no temperamento de ambos. Peixes é um signo mais calmo, mais tranquilo, ele é delicado, ele lida bem com as pessoas, ele não gosta de grosseria, ele não gosta de falta de educação, ele gosta de viver a vida mais leve, mais calma, mais pacificamente. Leão já é um signo mais dominante. Já é um signo que ele pode ser bem direto, pode ferir um pouco os sentimentos do pisciano, ele vai achar até a expressão do leonino um tanto egoísta, né? Peixes é um signo que fala sobre transcendência, né? Ele não está tão preocupado com eu, tanto é que quem é de Peixes, tem Peixes forte no mapa, esquece até que existe para poder olhar para o outro. E o leonino está voltado muito para si, o que não é um problema nenhum, porque falta de autoestima é o que mais tem aí no mundo, né, gente? Se o povo tivesse um pouquinho mais de leão, ia parar de ser trouxa na vida, né? Não estou falando que leão aqui é ruim, não estou falando que ser autocentrado é um problema, não. Os excessos são um problema. Então, nesse caso, pode ter um choque, né? Porque o leonino pode olhar o pisciano e achar ele um pouco assim, sabe? Sem identidade, sem uma força interior, justamente porque ele é fluido e ele está preocupado com coisas muito superiores do que o eu próprio. Já o pisciano olha para o leonino e pode achar assim, nossa, que pessoa só pensa nela mesma, né? Que preguiça, não quero. A mente do pisciano, ela é imaginativa, ela é até um tanto confusa, né? Porque Netuno traz aí ilusão, idealização, mistura tudo, acho que a realidade não é uma mente muito fluida, realmente. E capta, né? Os outros estão pensando também, muito empático. Já Leão é mais objetivo nas suas decisões, opiniões. O leonino pode se incomodar um pouco com esse jeito sem forma, esse jeito às vezes sem praticidade do pisciano. Poderia ser bom essa relação se um tivesse paciência com o outro, para ensinar. Mas o que pode acontecer, na minha visão, é que o leonino não vai ter muita paciência com o pisciano, e o pisciano também não vai lidar muito bem com o jeito
leonino, que às vezes é meio autoritário também. Leão é um signo extrovertido, ou seja, a energia dele é voltada para fora, para o social, para as pessoas, ele adora estar perto de gente, e ele se energiza dessa forma. Peixe também gosta de gente, gosta do mundo, da humanidade, mas não é o local, não é o sítio sagrado dele, né? Tá no meio de uma multidão, uma micareta. Ele vai preferir o quê? Tá em casa, ou tá num ambiente mais tranquilo, com pessoas mais próximas, que ele confia, que ele gosta, é assim que ele se energiza. São energias bem distintas. Então, no relacionamento, vai ter um conflito ali do que vamos fazer? Vamos sair? Vamos curtir e tal? Um vai ter uma energia quase que infinita, que é o Sol, pleno, sempre irradiando, né, esse fogo. E, por outro lado, nós vamos ter peixes, que vai ter um ritmo totalmente diferente, que não vai dar conta de seguir o mesmo ritmo e nem deseja, porque é uma outra abordagem, uma outra forma de viver a vida. Mas na cama é aquela coisa, né, gente? Na cama, no sexo, independente do signo, a gente tira algumas partes positivas. Não é possível que 100% é ruim, né? Porque o pisciano é apaixonado, o pisciano ele se entrega e se molda muito nas relações. Então ele vai fazer aquilo que o leonino vai querer para sentir prazer e o pisciano acaba sentindo prazer proporcionando prazer. Ele se doa muito nessa relação. Mas não é uma relação de tanta submissão quanto vocês estão pensando, não. Até porque Leão é escravo astral de peixes. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho ele preconceituoso e um tanto delicado. Mas é o nome que algumas pessoas dão aí numa relação entre os signos. Eu posso gravar uma outra série de vídeos explicando um pouco sobre isso, né? Inclusive paraíso também é inferno astral. Pode ser uma outra série de vídeos bem interessantes e explicar por que é paraíso e por que é inferno. Pela minha avaliação, vocês viram que essa relação é um pouco difícil, mas não é impossível. Tem alguns pontos que são bem positivos, outros que são bem desafiadores e cabe a você, com o seu livre-arbítrio, ver se vale a pena ou não estar com aquela pessoa. Temos agora Virgem com o signo de Peixes, e aqui a gente tem uma relação doce, uma relação tranquila, uma relação muito fértil, porque afinal é terra e também é água, né, gente? Virgem aqui representando o elemento terra e Peixe representando a água. Como vocês sabem, existe aqui um aspecto onde um está do lado de cá, na roda zodiacal, e o outro está do lado de cá. E forma uma oposição, que não é um aspecto necessariamente positivo, porém é de muito aprendizado. E se eles resolverem dar as mãozinhas, eles conseguem iluminar a sombra do outro. Isso é muito bom porque é crescimento de alma, de moral, de tudo na vida. E aqui a gente está para poder aprender, né? A gente não está aqui de férias. E para além disso tem esse aspecto quadrado, né? Porque são ambos signos mutáveis. E como eu disse para vocês, o aspecto quadrado, a quadratura, ela causa uma tensão, são ângulos retos, então dá um rolê ali meio de embate, meio de mal entendido, e essa relação ela pode ser sim difícil. Porém, aqui a gente percebe o quê? Que existe uma grande capacidade de adaptação e mesmo de evolução espiritual para os dois. Justamente porque essa questão da luz e sombra, que se ilumina, que é muito legal, porque um acaba servindo de espelho para o outro. E já reparou? Geralmente quando a gente ama muito uma pessoa, gosta muito de uma pessoa, a gente vê ali muitos pontos que a gente até gostaria de ter, ou que a gente vê isso na gente, a gente aprecia na gente. Mas quando a gente não gosta de uma pessoa, você pode ter certeza que existem ali, naqueles comportamentos e atitudes, alguma coisa que a gente reprova na gente mesmo, ou que a gente não conseguiu trabalhar, e por isso a gente tem um certo recalque. Então, Virgem e Peixes oferece esse espelho, sabe? Dois espelhos. Eles se enxergam e pode ser uma coisa assim muito magnética, do tipo, te odeio, mas eu te amo. Sabe? Pode ser repulsa à primeira vista, mas amor à primeira vista também. Ambos são signos bem perceptivos, sutis, e eles levam, sim, a vida bem a sério. De formas diferentes, mas eles levam. Ambos usam bastante a intuição. Virgem é um signo muito solidário, ele gosta de ajudar, gosta de servir, gosta de se sentir útil, né, e poder oferecer o trabalho, o serviço dele para as pessoas. E do outro lado nós temos Peixes, que é pura doação, né, que às vezes até esquece de si para poder ajudar o outro. Essa praticidade do virginiano é uma super ajuda para o pisciano, porque falta praticidade, porque falta o pé no chão, porque falta sair do campo das ideias, dos sentimentos, para poder concretizar as coisas. Às vezes o pisciano passa a vida toda só imaginando, desejando, idealizando, e quando vai ver não tem nada construído. E ele se choca às vezes por que não deu certo. Porque às vezes está tão aqui, e isso se tornou realidade para ele, que não se tornou realidade no plano físico, né? Está no plano mental das ideias e das emoções. E Virgem, então, consegue falar, não, calma, legal, sonhou, idealizou, agora vamos realizar isso aqui. Então, é uma super ajuda. E da mesma forma, Peixes é muito fluido, é muito intenso, ao mesmo tempo sutil.
Então ele consegue ali destravar certos bloqueios no virginiano, porque Virgem tem umas questões emocionais que precisam ser trabalhadas, é um signo inseguro muitas vezes. Então Peixes oferece gratuitamente esse sentimento, essa honestidade, né, do que sente, e sem medo de ser feliz, simplesmente e isso encanta um tanto o signo de Virgem. A crítica pode ser um ponto delicado nessa relação. Por quê? Porque Virgem, às vezes, ele consegue ser bem direto. E Peixes é aquele signo que ele não está ouvindo só as palavras, ele está sentindo energia. Então, dependendo do que é dito, sai como flecha. Então ele capta. Isso pode chocar ele, pode causar um mal-estar, ele pode ficar sentido, pode ficar magoado com a situação, entendeu? Então é importante que o virginiano consiga se comunicar com o pisciano de uma forma objetiva, porque é necessário, mas controlando um pouco a crítica. O humor deles é super flutuante, é aquele casal que tá bem, tá mal, mas não necessariamente entre eles, pode ser com o mundo, com o universo, com as coisas que acontecem, enfim, viu uma coisa e já ficou azedo, mas também por essa questão da percepção, são muito observadores, então eles sabem o que o outro está sentindo, sabem o que o outro precisa. Na cama, a relação ela é muito boa, porque existe uma entrega. O virginiano ele é mais travado, porém não resiste muito ao jeitinho pisciano de ser, que vai ali abrindo o caminho, né, e tal, e de repente já tá ali naquele super envolvimento, muito carinhoso, às vezes trazendo ali uma atmosfera lúdica, sonhadora, mística para a relação, e não tem como, o virginiano acaba cedendo e a relação é de muita troca. Peixes vive no seu mundo oceânico, silencioso, fluido, e Virgem é um signo reservado, que gosta de privacidade e também tem esse zelo, né? Quando ele gosta de cuidar e gosta de estar próximo. Então eu penso que esse casal, essa dupla, vai ser bem quieta, vai ser bem suave, sabe? Não vai ser aquele casal pesado, às vezes, que você sente uma tensão até mesmo sexual, um trem meio... ou briga, desentendimento, sabe? Porque tem casal que, pra poder, especialmente signos do fogo, né? Pra ter uns embates é o que mantém a chama acesa. Já aqui, a gente vai ver uma calmaria, uma paz, uma tranquilidade bem marcante. Por quê, né, gente? É Yin. Dois elementos Yin, que é a água e também a terra. Como eu disse, Virgem vem para poder trazer ali a solidez e Peixes vem como um grande amplificador de sonhos, de projetos, de idealizações na vida, né? Então, um pensa, o outro executa, um idealiza, o outro concretiza. É muito legal, né? De pensar que são duas forças, que quando elas estão juntas, elas conseguem ali se equilibrar de uma forma muito bacana e trazer crescimento para ambos. Literalmente, ninguém sai dessa relação igual. Eles vão sempre se transformar e essa relação ela traz muitos frutos para os dois signos. Muito bem, finalizamos então aqui a primeira parte da análise de compatibilidade amorosa com o signo de Peixes. No próximo vídeo eu trago a segunda parte falando do signo de Libra até o signo de Peixes. Aí eu finalizo de fato toda essa análise. E antes de você ir embora, eu tenho um presente especial para você. Aqui embaixo no descritivo tem um link com um e-book gratuito, onde eu explico, onde eu ensino a calcular a compatibilidade amorosa. Afinal, vocês viram aqui as pontuações, mas não sabem da onde que eu tirei isso. Então nesse e-book eu esclareço para vocês. É gratuito, só baixar. E para quem está super curioso e quer saber um pouco mais sobre si próprio, trabalhar o autoconhecimento e quer ter, de fato, um mapa astral interpretado profissionalmente, nesse mesmo link você pode preencher alguns dados ali, solicitar o seu mapa e em breve eu entro em contato com vocês para poder fazer esse intermédio. O vídeo vai ficando por aqui, deixe seu like, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, caso elas tenham algum interesse, se inscreva no canal e comente se você tiver algum caso engraçado ou curioso do signo de Peixes, algum relacionamento que você teve. Eu vou adorar ler. Então é isso, até a próxima, tchau!